Olá pessoal, bem-vindo ao vídeo. Neste vídeo iremos mostrar a relação entre as capacidades térmicas CP-CV. Bem, irei mostrar essa relação aqui, entre as capacidades térmicas. Para iniciar, vamos partir da primeira lei da termodinâmica, no qual é dado por essa equação 1, que é a variação de energia interna é igual à variação de calor menos a variação de trabalho, onde esta lei afirma que a variação de energia interna entre dois estados é descrita pela diferença na quantidade de calor menos o trabalho realizado. Essa é a definição aqui da primeira lei. O trabalho é definido por essa equação 2, O trabalho é uma força vezes um deslocamento, onde aqui a força, se a gente multiplicar por uma área e dividir por uma área, a gente pode substituir por uma pressão, porque força sobre área é pressão, Aqui o vetor da direção do deslocamento a gente tirou do dr, e aqui também a gente pode tirar da força o vetor, ou seja, essa multiplicação de vetor com esse outro vetor vai virar um escalar. Dessa forma, a gente pode substituir aqui como sendo a pressão. Aqui ficou a área que restou vezes um deslocamento, um diferencial de deslocamento. Ou seja, a área vezes um diferencial de deslocamento é um diferencial de volume. Desta forma, a primeira lei da termodinâmica ainda pode ser reescrita a partir dessa equação 3. Ou seja, onde agora o diferencial de energia interna é igual ao diferencial de calor menos a pressão vezes um diferencial de volume. Bem, a gente pode definir também, normalizar essa energia interna por uma quantidade de partículas. Ou seja, se a gente dividir essa energia interna por N, temos a energia interna por partícula. Se a gente dividir também o Q por N, temos um calor por partículas. E também a gente pode fazer isso um volume por partícula, ou seja, o volume dividido por N dá um V minúsculo por partícula. Assim, a primeira lei passa a ter essa seguinte forma, A diferencial de energia por partícula é igual ao diferencial de calor menos a pressão e o diferencial de volume, tudo isso por partícula. Também é igual, aqui o diferencial de calor é igual ao TdS, a gente pode também fazer dessa forma, sendo que a definição entre capacidade térmica a volume constante e a capacidade térmica a pressão constante é dada por essas expressões 5 e 6, Aqui eu tenho a variação de calor por temperatura, a volume constante, e nesse caso a variação de calor por temperatura, a pressão constante. A gente ainda pode reescrever a primeira lei em termos do calor, onde a variação de calor é igual à variação de energia interna mais a pressão vezes a diferencial de volume. Na representação de Helmholtz, que é obtida a partir da transformada de Legendre, onde a energia interna para a primeira lei termodinâmica é em função, a gente pode escrever em função de S e V, ou seja, a entropia e o do volume. Na transformada de Legendre, a gente substitui a variável T na variável S. Então, uma nova energia gerada, de modo que agora está em função de TV, e é dado por essa expressão 8. Esse procedimento foi realizado em um vídeo anterior, que eu vou deixar aqui na descrição, que é a da transformada de Legendre para as energias de Helmholtz e também de Gibbs. Foi realizado esse procedimento. Bem, tendo que a nova energia está em função de T e V, o diferencial disso, a diferencial de U dt, a V constante, vezes dt, mais o diferencial de U por dV e T constante, vezes dV. Aqui o diferencial é parcial, Bem, assim a gente pode reescrever lá o dq, ou seja, essa expressão 7, substituir o du aqui, o diferencial total de du, nessa expressão, onde o diferencial total de u aqui é essa expressão 9, a gente pode substituir aqui e torna-se essa expressão 10. Dessa maneira, a capacidade térmica a volume constante por partícula, é dada por essa expressão 11. Onde aqui, onde tem
como o volume é constante, então a expressão aqui onde esse devido diferencial de volume é zero, porque o volume é constante, e aqui também. Então só restou esse termo aqui. Como a gente está fazendo a capacidade térmica é o diferencial, né, do calor de dQ por dt, então o dQ aqui desaparece, então torna-se apenas esse diferencial parcial de U por dt, diferencial parcial por dt a V constante, ou seja, a capacidade térmica, nesse caso, tornou apenas essa equação 11. Já na representação de Gibbs, temos que a energia ela é Tp, ela é em função de Tp, ou seja, tanto S tanto V foi substituído por P e T, né? E ela é dada por essa expressão 12. Sendo que essa expressão a gente já calculou lá na transformada de Legendre do vídeo que está na descrição. Bem, tendo a energia em função de P e T, a gente pode reescrever da seguinte forma, né? Temos agora que a energia está em função de P e T, e o volume também ele está em função de P e T, né? Então, abrindo essas contas aqui para o diferencial onde a energia está em função de P e T, temos essa expressão aqui, né? Essa expressão 15. E aqui, abrindo a relação do volume, né? Em função de P e T, certo? Dessa forma, a gente pode simplificar de modo a colocar dP em função do diferencial dP de um lado e o dt do outro. Então, temos toda essa expressão aqui. Assim, né? Como temos que, para a capacidade térmica, a pressão constante, temos que o dP, o diferencial dP é igual a zero, porque a pressão é constante, né? Então todo esse primeiro termo aqui desaparece, porque esse termo aqui, esse dP é igual a zero. Então esse outro termo desaparece dessa expressão dQ. Assim, temos que a capacidade térmica, a pressão constante, é igual a essa segunda expressão aqui, né? Como a capacidade térmica, a pressão constante é o dQ dividido por diferencial dt, a pressão constante, então sobrou apenas esses dois termos, né? O diferencial parcial de U por dt, né, a pressão constante, mais a pressão, diferencial de V por dt, a pressão constante. Então, só sobrou esse termo. Assim, a diferença entre a capacidade térmica, a pressão constante, menos, né, a capacidade térmica, a volume constante, é dado por essa expressão 18. Essa é uma das formas de calcular Cp menos Cv. Existem outras formas, né, onde a gente vai abordar em vídeos posteriores outras relações entre Cp e menos Cv. Bem, é isso, pessoal. Eu peço que se inscrevam no canal caso tenha gostado do conteúdo. Aqui foram as referências utilizadas, né? E até o próximo vídeo. Tchau.